Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de basquete. Os Estados Unidos suou muito mais do que as pessoas imaginavam, mas no final saem com a medalha de ouro, quinta vez consecutivas campeões olímpicos e com, obviamente, uma atuação extraordinária do Stephen Curry, que estava sendo muito criticado até as semifinais, pouca participação nos pontos, né? Não estava jogando aquele basquete, estava 5 de 20 da linha de 3 e ele termina a Olimpíada acertando os últimos 4 arremessos de 3 num jogo apertadíssimo contra a França. E assim, né, é o maior da história em termos de arremesso, né? Eu não consigo lembrar de um cara que dominou a arte do arremesso como ele, né? Porque a gente tem o Ray Allen, que arremessava muito bem. O Michael Jordan, ele era um cara mais de perímetro, né? Jogando ali mais na média distância, o que eu adoro, né? Inclusive, por exemplo, o DeMar DeRozan parece até hoje um cara deslocado, ele parece um jogador dos anos 90 no basquete atual, e por isso que eu adoro ele, né? Porque hoje o basquete vira um tiroteio de 3 e muito se deve ao Curry, né? Tipo, mais do que propriamente ao Ray Allen, né? O Ray Allen era um cara mais metódico, ele não forçava tanto arremesso como o Curry, né? Ele esperava, ele desmarcava bem e conseguia o arremesso. Tinha uma mecânica rápida, obviamente, né? Mas ele sempre estava tentando mais os arremessos equilibrados. O Curry inventa arremessos, né? E o cara é um gênio, né? O que ele acerta de arremesso é assim, principalmente o último, né? Acho que a bola de 3 final dele, ela é mais impressionante pela dificuldade, né? Porque antes ele desmarcava, abria o espaço, arremessava e acertava. Ali, dois jogadores marcando ele resolve fazer um arremesso caindo pra trás. E assim, o cara é tão gênio, né? Que ele fez uma curva da bola muito diferente, jogou ela muito mais alta e a bola caiu na cesta certinho, né? Tipo, é fantástico, mas a questão é, os Estados Unidos levou basicamente força total. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Anthony Edwards, Anthony Davis, Joel Embiid, Bam Adebayo, Jason Tatum e tantos outros jogadores. Então assim, é uma seleção que tá feita por estrelas, né? Tem até o Drew Holiday, entende? E muita gente chamou de Dream Team. Embora, eu vou falar uma coisa aqui. Essa seleção não lava a sola do sapato da seleção de 2008 e 2012. Ok, contexto diferente. Os Estados Unidos tinham uma disparidade maior para aquelas seleções, mas aquelas seleções, para mim, além de estarem melhor, até porque existia mais um auge físico de vários atletas, né? Eu acho que aquelas seleções eram mais bem treinadas pelo Coach K. O Coach K era muito subestimado, inclusive até vira uma justiça com ele, o pós-Estados Unidos, depois da saída do Coach K, porque os Estados Unidos sofrem mais depois da saída dele. A gente achava que o cara só jogava a bola, e assim, divirtam-se. E a gente tá vendo que a seleção americana, nessa Olimpíada, foi muito isso, jogou a bola e divirtam-se, só que chegou um momento que eles estavam perdendo jogos, que eles estavam sofrendo, quase nenhum jogo foi passeio nessa Olimpíada para os Estados Unidos, principalmente o jogo contra a Sérvia. Esse jogo hoje foi tenso, foi difícil, inclusive valeu a vida dos Estados Unidos ainda para ganhar a Olimpíada, né? Eu não sei qual é o critério que dão, né? Para mim deveria ser medalha de ouro, e os Estados Unidos com essa medalha ainda tá um atrás da China, né? Que hoje foi o dia de definição dos saltos ornamentais, e aí é onde a China domina com tranquilidade, né? E o atletismo tá acabando. Era para os Estados Unidos estar empatado, porque teve um cara no salto em altura que tinha empatado com o atleta rival. Aí podiam dividir o ouro, ele não quis dividir, foi pro salto de desempate e ficou com a prata. Parabéns, né? É legal a atitude de querer ganhar sozinho, mas perdeu sozinho. Então, agora, perdeu com muita gente, né? Mas a verdade é que, assim, os Estados Unidos hoje tinham um peso grande até porque vale ainda a conquista de vencer as Olimpíadas, e pros americanos isso vale muito, né? Tipo, é muito simbólico para eles serem a grande superpotência do esporte. Ainda são um país com mais medalhas de forma disparada, mas, de qualquer maneira, eu acho que fica uma mensagem assim: levaram todo mundo, sofreram, ganharam por 4 pontos na semifinal, e hoje na decisão o jogo chegou a estar ali por 3 pontos alguns minutos do final. Isso é para mostrar que, se não levar força total, não vai conseguir o ouro, e a tendência é ficar mais difícil porque é a globalização do esporte. O esporte está sendo cada vez, o basquete, praticado de maneira mais profissional, seja lá na França, na Eslovênia, na Europa, até mesmo a América do Sul a gente pode chegar, não é a geração de ouro. A Argentina já teve Manu Ginóbili, Luiz Scola, Carlos Delfino, entre outros atletas, né? Não é a geração de ouro deles, nem é a do Brasil. O Brasil já teve Nenê Hilário, Varejão, Thiago Splitter, o Leandro Barbosa, pra mim o melhor. Agora, a questão que a gente coloca é simples. A gente tem hoje uma NBA em que os principais astros não são americanos mais, né? Tipo, ainda tem, obviamente, o Stephen Curry, o LeBron, o Durant, mas a gente tem Nikola Jokic da Sérvia, Luka Doncic da Eslovênia, a gente tem agora o Enebiyama, que tá surgindo agora, ele é francês, Giannis Antetokounmpo, ele é grego. Então, assim, tá cada vez mais jogadores de fora ocupando espaços de protagonismo dentro da NBA.
eu acho que isso tem que ser, né, valorizado, e é uma demonstração de que, assim, levaram a seleção principal e dá impressão. Se não tivesse levado os melhores, não ganhava essa Olimpíada. Então, e eu acho que uma das coisas que para mim mais chamou atenção nessa seleção dos Estados Unidos ela não é tão organizada. Eu acho que um perfil de muitos jogadores que é parecido, né, muitas vezes mais cestinhas do que gente que se complementa bem. E é muito por isso que eu acho que eu acho que é até errado chamar esse time de Dream Team. O Dream Team é um só. 92 é o Dream Team. Aquele Dream Team ele era perfeito porque não eram apenas jogadores excepcionais, lendas do basquete, mas eram caras que se completavam e cumpriam as funções muito bem. Tinha o pivô, tinha o David Robinson, tinha o Karl Malone, aí você tinha lá para os alas, né? Era o Michael Jordan, Larry Bird, o armador, o Magic Johnson. Aí o reserva do Magic Johnson é o John Stockton. Imagina um negócio desse, não? O reserva do Magic Johnson é o líder de assistências da história da NBA até hoje. Até hoje. E é um recorde que não vai ser quebrado tão cedo, o John Stockton, 15.700 assistências. Então, um cara que chegou a fazer 14 assistências por jogo de média por 2 anos seguidos na NBA. Vocês têm ideia da insanidade que é isso, né? E eu acho que isso mostra, né, que aquele time, né, que tinha Jordan, Pippen, aí eu falei aqui também do Larry Bird e tantos outros que tinham Charles Barkley também. Era um time tão completo, mas é que você tinha as funções muito bem definidas, e aí aquele negócio, tinha os pivôs, tinha os arremessadores, tinha os caras do perímetro, e eles se encontravam bem em quadra, né? Então, eu acho que não teve essa fluidez, não acho que teve essas características, porque assim, eu acho que senti falta de um cara mais referência como pivô, tipo, você tinha o Davis, mas é só ele, né? Porque o Embiid não tava sendo aquele pivô clássico, ele é um cara mais de perímetro. Então, eu pessoalmente achei esses Estados Unidos mais frágil do que eu vi em outros anos, né? É óbvio que, assim, se a gente for comparar com o que aconteceu em 2008 e 2012, né? A gente tem um contexto que, obviamente, como eu disse, não era uma globalização tão grande do esporte, então eu acho que os Estados Unidos tinha mais vantagem, mas eu acredito, assim, que essa seleção, ela se destaca muito porque o individual ainda conseguiu salvar por pouco, mas é isso. Eu acho que, assim, na Sérvia dá um crédito porque o último quarto eles trabalharam muito bem, teve muito dedo tático ali sim, mas a questão é que a gente tem aí um jogo que foi difícil, foi duro, mas de qualquer maneira o ouro vem e eles conseguem aí tentar salvar a moral deles depois dos comentários do Noah Lyles. Então, vamos ver aí. Então, Estados Unidos, medalha de ouro no basquete pela 5ª vez seguida. Ainda é o país do basquete, mas tá ficando mais difícil, tá ficando mais equilibrado, e que bom pro esporte, porque a gente teve jogos muito melhores do que aqueles massacres que costumávamos ver dessas estrelas da NBA. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.